Hoje nesse vídeo eu vou te contar a minha trajetória até a fluência, como eu fiquei fluente de fato. Porque muitas pessoas aprendem inglês, mas várias pessoas não conseguem chegar à fluência. Então eu vou contar aqui como eu consegui chegar à fluência e também como eu vi vários alunos meus também chegarem à fluência. Meu nome é Cintia Vanessa, eu falo inglês, francês e português, que é a minha língua materna. Só que antes de te contar dessa trajetória, eu quero que você se atente a alguns fatos. O inglês foi, é e vai continuar sendo, por ainda muito tempo, a língua número 1 do mundo. É a língua universal, é a língua mais falada. É o common ground de pessoas que têm línguas diferentes. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa da China, vocês vão falar inglês. Vocês não vão falar português ou chinês, vocês vão falar inglês. Quer dizer, se a China não dominar o mundo, é isso que vai acontecer. E você não pode delegar uma competência tão importante para ferramentas como inteligência artificial, tá? Eu sei que quebra um galho. Eu gosto muito de inteligência artificial, eu uso ChatGPT, eu uso várias ferramentas, mas eu sempre penso que essas ferramentas, elas são um meio e não um fim. Você tem que usar isso para te ajudar a alcançar alguma coisa e não para te substituir em tarefas que você teria mais valor se você mesmo fizesse, como é o caso do inglês, falar inglês. A segunda coisa é que aprender a falar inglês não diz só sobre você conseguir ter uma segunda língua. Diz também sobre a sua competência de fazer um algo com sucesso. Um algo que nesse caso não é pequeno, né? Se você conseguiu falar inglês, falar alguma outra língua, você está de parabéns, porque não é fácil. Sim, pode parecer simples, tal, mas não é fácil. Requer muito foco e consistência. Então vamos lá para essa trajetória agora, vamos para os finalmente aqui desse vídeo. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que não tem um dia que você acorda e fala, fiquei fluente. Não, é um processo que a cada momento que você vai colocando aquilo em prática, você vai vendo que você tá melhor mais um pouquinho. E no começo não foi fácil. Se você já tentou aprender uma segunda língua, você sabe o quão frustrante é você tentar se expressar naquela língua, né, alvo, e não conseguir encontrar vocabulário e ficar com medo, ficar em dúvida se você está pronunciando as palavras da forma correta, ou até mesmo não saber aonde encontrar informação de qualidade. E esse foi o meu primeiro erro, não saber onde encontrar informação de qualidade. O que eu fazia? Na minha lógica, né, de menina de uns 11 anos, 11, 13 anos, eu era bem novinha, mas eu pensava, se eu souber as palavras em inglês, então eu vou conseguir falar inglês. Então comprei um dicionário e comecei a ler todas as palavras do dicionário. Isso há mais de 15 anos atrás. Claro que não tinha todo esse alvoroço da internet, mas dá pra perceber que tinha alguma coisa errada com essa linha de pensamento. E aí eu até aprendi algumas palavras. Uma coisa que foi interessante, eu fazer esse negócio de pegar o dicionário e tentar aprender as palavras, foi perceber o quão algumas palavras são parecidas. Foi me dar conta do quanto o inglês usa a base das palavras para gerar outras palavras. Então, mesmo essa prática que foi infrutífera, ela na verdade me ensinou alguma coisa, né? Foi infrutífera no sentido de não me ensinar realmente como me comunicar em inglês, mas ela me ensinou alguma coisa assim. Então passei um tempinho fazendo isso e logo eu vi que não ia dar certo, né? Mas até li bastante palavras. A próxima tentativa foi com um aplicativo. Eu não lembro qual aplicativo era na época. Os aplicativos hoje em dia eles estão bem mais evoluídos, estão gamificados, tem mais ferramenta, né, para captação de voz e tudo mais. Só que na época não era tão bom assim o aplicativo. E eu aprendia coisas muito soltas no aplicativo, sabe? Umas frases que você via que você não ia usar na vida real. São frases
desconectadas de um contexto geral, que não faziam tanto sentido, mas mesmo assim deu pra eu conseguir treinar um pouquinho. O que realmente mudou, tá, a minha trajetória foi o momento em que eu comecei a fazer um curso de inglês, tá, e realmente empenhada em trazer o inglês pra minha vida. O curso de inglês foi muito bom esse curso. Eu não vou falar o nome da escola aqui, porque nós estamos patrocinando, mas foi um curso muito bom. Mas eu via também que, em relação aos meus colegas, eu saía na frente quando eu estava começando a estudar. Eu percebia que eu já conseguia ter mais uma desenvoltura, mas o tempo inteiro que eu estava fazendo o curso e mesmo antes, eu tentava trazer o inglês para minha vida. Esse é, na minha opinião, o grande diferencial de quem consegue de fato aprender uma outra língua. Porque se você deixar essa tarefa aí só para os livros, né, só para aquele momento lá da sala de aula, você vai demorar muito mais. Né? Talvez você desista no meio do caminho, né, porque é aquilo que demora muito, acaba parecendo meio inalcançável. Você fala assim, nossa, mas faz X anos que eu faço o curso de inglês e eu ainda não consigo falar. Pode ser culpa do curso? Pode, tem curso que não é muito bom. Mas pode ser também porque você não incorporou aquele inglês na sua vida. E isso aí é fundamental quando você tá aprendendo uma segunda língua. Mas e aí então, eu comecei o curso qual foi esse momento que eu percebi que eu tava conseguindo conversar? No início, eu me forçava a falar tudo que eu poderia em inglês, né? Ter conversas básicas, mesmo atropelando as palavras, mesmo às vezes tentando fazer mímica ou alguma coisa assim, porque eu não conseguia achar a palavra na língua, eu conversava. Então, eu conversava sempre que eu conseguia. Isso aí é algo que ajuda muito. E conforme esse curso foi evoluindo, e eu também fui assistindo filme, fui escutando música, chegou um momento que, por acaso, eu não tinha nem terminado o curso ainda. Aí esse curso ele teve duração de 1 ano e meio. Eu peguei um avião de São Paulo para Goiânia com a companhia inteira de música da Cyndi Lauper. Nossa, não sei se você conhece a Cyndi Lauper, né? Dependendo da sua idade, pode ser que você não saiba quem é, mas se você sabe quem é, me fala aqui, eu sei quem é Cyndi Lauper. Aí eu sentei do lado de uma pessoa da equipe que preparava as músicas no estúdio para lançar elas no CD, DVD, que essa época era mais esses meios aí, mais do que Spotify, não existia Spotify ainda. E eu passei a viagem inteira conversando com esse cara que não era brasileiro, não era o meu colega de classe e conseguiu me entender perfeitamente. É claro que num ritmo mais devagar, às vezes algumas palavras sumiam, mas a gente conseguiu ter uma conversa. Esse aí foi um momento que eu percebi que eu conseguia de fato falar. Mas até esse momento chegar, eu sempre tinha algumas conversinhas e toda hora que eu via alguma coisa eu tentava na minha cabeça pensar, como seria isso em inglês? Né? E aí chegou esse dia que eu percebi que eu realmente conseguia entender e ser entendida em inglês. Foi muito satisfatório. Agora eu quero falar pra você como outras pessoas vão conseguir fazer isso na vida delas. As pessoas que elas tentam aprender inglês e muitas vezes não conseguem, geralmente tem alguns fatores que atrapalham elas a chegar no final dessa corrida e no final dessa jornada. O primeiro deles é a timidez. Eu sei que você não quer falar alguma coisa errada, eu sei que você tem brio, você gosta de falar algo só quando você tem certeza que tá certo, né? E quando você não sabe muito bem como se comunicar, você às vezes prefere ficar calado, mas essa não é a solução se você tá tentando falar uma outra língua. A solução é mesmo você tímido, mesmo você com medo de errar, você falar, tá? Então não deixa isso aí te impedir, não deixa a timidez ou incerteza te impedir de falar. Tá? Essa é a primeira coisa, é o primeiro obstáculo que eu vejo que as pessoas têm no caminho. O segundo obstáculo é não ter um curso bom. Sim, de fato, existem cursos que não são bons.
tá? Eu já vi curso que não tem nenhuma didática e nem estrutura. Sabe aquele negócio que é o inglês solto? Ah, hoje vamos falar de fruta. Tipo, eu conheço professores que são assim. E aí você fica com aquele negócio solto lá, não tem... como é que eu vou falar? Vamos pensar numa pirâmidezinha aí, bloquinho por bloquinho. Não tem uma construção que vai levar você ao pico. Tem blocos soltos. E aí você não consegue também, né, aprender de uma forma bem sucedida, quando o curso não é bem estruturado, quando não tem didática. E também existe, né, vou falar bem resumidamente aqui, né, dos cursos que não são bons, mas também existem os alunos que não são bons. Eu mesmo tive alguns desses alunos, tá? Meus queridos, me desculpem. Eu gosto muito de vocês, mas eu vou falar que tem alguns alunos que eles acham que você faz eles aprenderem inglês. O próprio aluno, ele não contribui com o sucesso dele. Sabe aquele negócio de me ajuda a te ajudar? Às vezes eu ficava assim, porque eu tive alunos desse jeito, tá? Eu tive muitos alunos bons, muitos alunos que me deixavam orgulhosa de verdade, porque quando eu vejo que meu aluno, ele consegue chegar onde ele queria, é um orgulho imenso, uma felicidade. Eu fico muito feliz por ele mesmo. Só que tem alunos que eles pensam que você vai fazer ele aprender inglês. No caso, eu, que sou professora, né? E eu só forneço ferramentas, né? Eu forneço um terreno propício, mas quem aprende inglês é o aluno, não sou eu, porque eu já sei, né? E nesse caso, é o aluno geralmente que ele não faz as coisas propostas, ele pergunta tudo, ele não dedica o tempo dele, ele espera que você responda todas as perguntas. E não é assim que você aprende. Você não aprende querendo que o outro responda a pergunta. Você aprende se esforçando para você mesmo responder a pergunta. Você aprende dedicando seu tempo e depois vendo que você saiu de um ponto A para um ponto B. Por exemplo, pronúncia. Se você tá ruim de pronúncia, você tem que ir lá e falar mais vezes, né? Você tem que se expor mais. E aí sua pronúncia, ela vai melhorando. E é normal, às vezes a pronúncia não tá perfeita no começo. Fala mesmo sem estar com a pronúncia perfeita. Não fica encanado não, porque a nossa língua, português, ela não é igual o inglês. Tem fonética em português que não tem em inglês. Às vezes você tenta falar o R, você fica todo embolado lá. Really, é normal, tá? Não se acanhe por causa disso, mas continua falando e continua treinando. É você que precisa fazer isso. Outra pessoa fazer isso por você não vai gerar fruto, tá? Essa é a realidade. Eu sei que você quer ir lá naquele curso que fala aprenda inglês em 3 meses, sem gastar tanto tempo assim, sem gastar não sei quantas horas, com um método tal, inovador, passa mal e tudo, só que isso não existe, tá? Normalmente não vai existir não, a não ser que inventem um chip, coloque aí na sua cabeça e aí você aprende a falar inglês. Você vai precisar se esforçar. Mesmo em um curso muito bom, com uma metodologia muito boa, você precisa fazer a sua parte. E qual que é a consequência de você ficar jogando esse seu objetivo aí de falar inglês pro futuro? Você ficar postergando seus estudos. É você a cada dia ver que tem gente pegando a oportunidade de trabalho que você queria pra você. É você ver que a cada dia você poderia estar mais próximo de falar inglês, só que você continua no mesmo lugar. É você ver que o seu colega tá conseguindo conversar com pessoas que falam inglês, tá conseguindo socializar com uma cultura diferente, enquanto você ainda não consegue. Esse que é o resultado, enquanto você não dá início aí à sua jornada. E o segredo para a jornada tem 3 componentes, tá? Na minha opinião, esses 3 componentes aí, intangíveis, é o que você precisa se você quer chegar à fluência. Foco, né? Você saber por que você tá lá, você saber por que você tá fazendo aquilo. Consistência, né? Que é você basicamente não desistir em nenhum ponto da jornada, nem na metade, nem quase no final, nem no começo. Você vai continuar até você chegar lá, tá? Porque se você para no meio, você não chega à fluência. Você tem que chegar até o ponto que você perceber que você tá falando e entendendo inglês. E o terceiro componente é direcionamento.
O direcionamento, quem fornece, sou eu. Sou professora, pode me chamar de my teacher, tá? Eu tenho um curso bem estruturado, tenho anos de experiência. É claro, se você quiser fazer um outro curso, você também vai conseguir, né? Eu prefiro que você faça comigo. É importante você escolher um curso ou um professor que seja comprovadamente eficiente em ensinar inglês para os seus alunos. Tá? Não pega qualquer curso aí pra você ficar gastando seu tempo, depois se frustrando, falando assim, ai, mas eu fiz tal coisa, não aprendi. Porque isso aí só te deixa mais frustrado e com marra, né, de aprender. Escolhe um professor bom, escolhe um curso bom, entra na estrada e vai até o fim. É isso aí. É isso aí que vai te fazer chegar à fluência. Tá? Eu espero ter dado alguma luz aqui para as pessoas que me acompanharam até o final do vídeo. Agradeço muito vocês estarem aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau.